Fala pessoal, hoje sexta-feira, 6 de outubro de 2023, meio-dia e 40. Há pouco mais de 3 horas atrás saiu o payroll, causou esse efeito aqui no dólar, no índice dólar DXY, tá? Quebrou essa sequência, né, de recuperação que ele vinha aí já desde ontem, desde que saiu na verdade a pesquisa ADP na quarta-feira. Se a gente puser uma Fibonacci aqui, ele tinha acabado de tocar o 61.8 da correção, né, desses dias. Aqui, ó, quando você vê um doji, isso aqui chama doji, um candle de indecisão. Ele abre, estica de um lado, estica do outro e fecha mais ou menos no mesmo preço. Isso aqui foi dado econômico que saiu dia 4, né? Saiu quarta-feira, que foi o ADP, tá? Então, por Fibonacci, o dólar que vinha subindo aqui do final de setembro até agora, após as falas do Jerome Powell falando que ia ter que manter os juros mais altos por mais tempo e que o mercado não esperasse cortes de juros ainda esse ano, então fez com que o dólar simplesmente decolasse. Se a gente puser aqui em D1, perdeu essa resistência aqui, que é uma resistência bem antiga, ó, de um ano atrás exatamente, ó, 6 de dezembro de 2022. Na verdade, a primeira vez que ele tocou aqui foi dia 15 de novembro de 2022. Então é uma região importante de resistência, né, porque estava abaixo. E aqui foi quando o Powell começou a falar após a decisão da taxa de juros na super quarta. O mercado entendeu que o Banco Central americano não estava mais de brincadeira, né, que realmente eles agora iriam encarar a inflação e o risco de uma recessão e de um pouso não suave americano com mais respeito, digamos assim. Eu fiz algumas postagens, inclusive no LinkedIn. O dólar ainda estava por aqui, querendo testar essa resistência e falando que se ele perdesse, se ele rompesse, quebrasse essa resistência, as próximas resistências seriam na casa dos 109 mil pontos, né? Perdendo essa aqui também em 107.966, então não tão forte, porém a mais forte seria nessa região aqui onde o preço segurou mais vezes. Então esse aqui seria o próximo endereço do dólar, né? Na verdade ele rompeu, só ganhando força porque as expectativas não eram boas, né? O sentimento de mercado não era bom. Ele acabou rompendo aqui, rompeu exatamente nesse candle, tá? Aqui ele segurou o doji, ele tentou passar nesse candle vermelho, voltou, deixou aqui, fechou abaixo da resistência, mas aqui ele rompeu, né? No que ele rompeu, ele fez aqui o pullback. Sempre que rompe um suporte ou uma resistência, faz o pullback, ou quase sempre, depende também da força da informação de um dado econômico que estiver saindo, tá? Então rompeu exatamente aqui, fez o pullback nessa espécie de martelo de fundo aqui, e agora está querendo fazer um novo pullback para formar um M. E o que era resistência antes agora passa a ser suporte em 105.190. Então, da mesma forma que ele teve dificuldades, estou falando de análise técnica, tá, pessoal? Porque quando sai um dado, isso aqui não quer dizer nada. Rasga como um papel molhado, como faca quente na manteiga. Isso que é a realidade. Mas falando de análise técnica, ele tende a vir tocar novamente os 105 mil pontos, permitindo que o euro também recupere, é o que ele está acontecendo agora. Essa aqui foi na hora do dado, ao passo, né, que o índice dólar decolou exatamente às 9h30 da manhã, por causa do medo, sentimento de medo mais forte do mercado, justamente porque eu acabei de mostrar, o payroll saiu muito mais alto do que o esperado. Era para sair, né, o mercado projetava e havia um entendimento de que deveria sair na casa dos 170 mil novos postos de trabalho registrados nos Estados Unidos, empregos formais, não agrícolas, né, empregos urbanos, porém saiu quase 3 vezes mais.
336 mil novos postos de trabalho, indicando que mais pessoas estão trabalhando nos Estados Unidos. Esse dado referente a setembro, tá? Então sai agora. Do mês de outubro vai sair em novembro, então sempre sai do mês anterior, né? Obviamente, não tem como sair do mês corrente porque não sabe ainda quantos dados, quantos empregos serão gerados lá, né? Então, com isso, o mercado reagiu mal, com expectativas de mais inflação e o principal, com maior temores de que o Banco Central americano vai subir o juros sim esse ano, mais pelo menos 0,25 bips, tá? O que ajudou a acalmar, mas eu acho que o mercado nem olhou muito para isso. Acho que olhou depois, está olhando agora, é isso que a gente vai mostrar, porque o mercado já está corrigindo forte. O dólar que disparou, como a gente acabou de ver, já devolveu tudo, e as moedas fortes também, que caíram bastante, já estão recuperando mais do que as perdas, tá? Mas isso aqui, ó, taxa de desemprego ficou mais alta. Embora tenha sido gerado quase, sei lá, 3 vezes mais, vou fazer o cálculo aqui, do que o projetado, a taxa de desemprego ficou levemente acima, 0,1% acima, ante o esperado, né? 3,7 saiu 3,8. Também saiu o CAGED, também saiu o payroll lá no Canadá, era esperado 20 mil, saiu 63 mil. E a taxa de desemprego ficou também 0,1, mas abaixo do esperado, né? Então o Canadá está aí, sempre sai na mesma data que os Estados Unidos, tá? Também tivemos aqui alguns dados do Brasil. Produção de veículos mensal, não fizeram projeção e caiu 0,8. Menos 8. E também vendas de veículo de setembro, menos 4,8. Para quem confia aí na política de Fernando Haddad e Lula, né? Também tivemos IGPDI mensal no Brasil, sem projeção atual, somente o dado anterior, 0,5%, tá? Mas não é isso que a gente quer falar. Vou voltar aqui para o payroll. Então esse gráfico aqui é o índice dólar, tá? O dólar que vinha num canal de baixa desde quarta-feira, ó, tá vendo esse doji? Isso aqui é um doji, ó. É um candle de indecisão, ele abre e fecha praticamente no mesmo preço, mas essa aqui é a balangada aqui que a galera toma violinada. Quem não sabe operar, toma violinada, como diz, né? Tomou violinada na cara. Aí alguém fala, é notícia, só que os caras não sabem que tipo de notícia estão saindo. Só sabe que é notícia. E se conforma com isso, e vai dormir com isso. Então o dólar que subiu muito, pessoal, já devolveu mais. Se eu puser aqui, ó, os períodos, ó, ele abriu aqui ontem à noite aqui para nós, né? 9 da noite aqui para nós. Ele abriu aqui, ó, 106,084. Vinha trabalhando aqui praticamente no 0 a 0. Vinha trabalhando praticamente no 0 a 0. E na hora do dado ele rompeu forte esse canal, indo buscar aqui 700, uma variação, né, só em um candle, 725 pontos. Porém agora ele está caindo 1.028 pontos, o que permite, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui é a cafeteira fazendo café, tá? Vou desligar aqui. Prontinho. O café tá feito, pessoal. Então tá, ele já devolveu toda essa alta. Como eu falei de hoje, esse aqui é o período hoje, né? Começou aqui ontem, 9 da noite para nós, mas já era outro dia, já era sexta-feira no leste europeu, para a direita do globo terrestre. E aí o que acontece? No que ele subiu, ele empurrou para baixo o euro. Mas já devolveu também. Então vocês veem que é um contra o outro. No que ele subiu na hora do dado, ele empurrou o euro para baixo. Só que o índice dólar agora está recuando. Por que ele está recuando? Os investidores estão vendendo, estão saindo da renda fixa. E o juro T10 americano está dando uma trégua, tornando a renda fixa americana menos interessante nesse momento, até porque após essa sangria aqui, ó, Dow Jones, por exemplo, quando eu falo de Dow Jones, você pode ver qualquer, ó o que ele está recuperando aqui.
Deixa eu medir a variação aqui. Desde a alta até o topo lá. 1,78%. É bastante coisa, hein, gente? É bastante coisa. 1,78, quase 2% de recuperação, de variação, né? Não de recuperação, de variação. Então, pessoal, à medida que derrubou aqui o Dow Jones na hora do dado, as ações ficaram baratas. E quando eu falo em Dow Jones, você pode pensar Bovespa, qualquer outro índice do mundo. Então os investidores saem da renda fixa. Nesse momento eles precisaram se proteger, só que eles olharam lá, o Dow Jones tinha afundado. De novo, não só o Dow Jones, todos os índices. E índices representam ações. E ações são das empresas. Então os papéis das empresas, Vale, Petrobras, VEG, Tesla, Facebook, qualquer papel listado na bolsa do mundo todo fica barato na hora desse dado, na hora que o dado sai assim tão negativo e joga o dólar para cima e afunda os índices. No caso aqui eu estou pegando o Dow Jones. Então o que eles fazem? Eles rapidamente desarmam a posição na renda fixa, até porque já passou o dado, e eles sabem que eles têm até quarta-feira para ver o que eles vão fazer, porque o guia da semana será a inflação ao consumidor e ao produtor, quarta e quinta-feira respectivamente. Então até lá eles conseguem correr risco, então isso aqui se chama apetite ao risco. É por isso que o dólar está corrigindo tanto, tá? Se eu puser desde as falas do Powell aqui no final de setembro, na decisão da taxa de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, se eu puser uma FIBO aqui, ó, já passou do 61,8 e muito. Ou seja, claramente indica uma reversão de tendência de alta. E numa escala macro, falando em uma hora, eu tenho outra coisa se formando aqui, ó. Que é um ombro, cabeça a ombro. Só falta o último ombro. Não sei a altura aqui, só para você. Tem hora que dá para pegar ali, tem hora que não dá. Beleza, tá aí. Então vamos ficar de olho nessa possível reversão do dólar, até porque já subiu demais, né? Tá corrigindo só desse fundo aqui onde eu puxei a FIBO. Mas a correção macro, por análise técnica, tem que vir desse fundo aqui, de julho, tá? Que seria trazê-lo de volta, o índice dólar de volta aos 102 mil pontos. E nisso a gente teria euro, se eu puser em D1 e fizer a mesma coisa, lembra que lá eu peguei de um fundo, mesma coisa, ó, de julho também. No que está caindo aqui, em julho, deixou até um W pequeno aqui, acho que você consegue enxergar. A gente teve o euro deixando o topo, no mesmo período, 14 de julho. Então se a gente puxar uma FIBO do topo do euro, e ele corrigir pelo menos o 61,8, a gente teria euro novamente a $1,09. Isso por análise técnica, tá? Porém, se os temores maiores se confirmarem e o desespero só aparentemente está dando uma trégua, aí, pessoal, esqueça toda essa análise técnica, esqueça todos esses palitinhos que nós estamos colocando na tela. E o que a gente vai ter, na verdade, é isso aqui, ó. Como eu já falei pro pessoal lá no grupo. O índice dólar de volta aí a quase 115 mil pontos. Que foi tenebroso esse período, eu estava operando, me quebrou também. E formando um grande M de topo, né? Em escala macro, tá? Eu não faço análise para day trade, minhas análises são tudo macro. Posso até fazer sobre encomenda. Então a gente teria aqui um grande M de topo, que causaria justamente esse W de fundo aqui no euro. Aqui, ó, a primeira perna do W, a segunda perna do W, para reverter de vez a tendência. Então a gente pode ser que a gente veja isso aqui se cumprir, tá? No 4 horas, a gente tem um ombro, cabeça, ombro
faltando apenas o último ombro aqui, como eu acabei de falar lá em cima, que também estava faltando o último ombro na cabeça. Aqui é no invertido, né? Seria um okoi. Então a projeção por análise técnica, querendo ou não, já tem um M aqui, ou um W, né? Um M invertido, que na verdade é um W, né? Então, por análise técnica, vamos dizer que a neckline está exatamente aqui, ó, tocando nessa resistência dos 105,939. Então diz a análise técnica que quando se cumpre a teoria do W, de fundo, né, ou M de topo, ombro, cabeça, ombro invertido, depois que ele rompe aqui a neckline, que é uma resistência, ele tende a ir buscar o tamanho da cabeça, né, do fundo maior, para cima, que vai dar em alguma resistência lá em cima. Exatamente aqui. E se eu olhar mais para trás, tem mais resistência lá atrás nessa região de preço. E como eu disse de manhã na live, a análise técnica ela se confirma. Se eu puxar uma fibo desse topo aqui, dá quase na mesma região, que é uma região de correção também. Como já caiu demais e eu estou no 4 horas, o euro só vem nesse canal de baixa. Desde julho, né? Porque desde julho que o dólar lá fora só sobe. E ele empurra o euro para baixo. Então, por mais que o euro está subindo agora, pessoal, ele ainda permanece dentro desse canal. Você está vendo o candle querer furar aqui a LTB, mas não quer dizer nada. Aqui, ó, falso rompimento. Deixou um baita de um engolfo de baixa aqui, ó. Portanto, por mais que o euro tenha derretido na hora do dado e recuperado tudo isso, ele ainda está preso, olhando no 4 horas, que dá para ver dias e semanas atrás, até meses atrás, né? Nesse canal de baixa. E ele agora, praticamente, o candle vai fechar, né, possivelmente abaixo dessa LTA. Então ele tenta escapar, mas a LTA funciona, LTB, desculpa, linha de tendência de baixa, funciona como uma resistência forte, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você analisa nos 5 minutos, você só vê compra. Ó, subiu bandeira de alta, fez outra bandeira de alta aqui e está fazendo outra bandeira de alta. Já está na hora de, por Elliott, né, por teoria de Elliott, ele corrigir. Estou falando em 5 minutos, não se opera em 5 minutos, tá, pessoal? Mas aproveitando aqui que ele fez as ondas de Elliott nos 5 minutos, quem conhece ondas de Elliott sabe como que funciona. São 3 ondas de impulsão e 2 de correção. Onda 1, onda 2, correção, que justamente muitas vezes forma uma flâmula, né? Uma bandeirinha de alta. Aí a gente tem a onda 3, que geralmente é maior do que a onda 1. E aí a gente tem aqui a onda 4. E deixou outra bandeirinha aqui, falando em padrão de vela, né? Que é a correção. E aí a gente tem a última onda de impulsão, que é a quinta onda, que já está sendo puxada para baixo por causa da resistência dessa LTA bem antiga aqui vista no 4 horas. Aqui você vê um candle só. Então, voltando aqui para os 5 minutos, a gente tem essa LTA, que é de Elliott, tá? Então, por análise técnica, ele tem que voltar para dentro, ou deve voltar para dentro dessa LTB e vir testar novamente essa LTA. Só que no que ele vem testar dessa vez, por Elliott, né, ele quebra essa tendência. Porque ele já fez 5 ondas, né? 3 de impulsão, 1 é impulsão. As ondas ímpares são impulsão e as pares são correção. Então, onda 1 é impulsão, a 2 correção, 3 impulsão, 4 correção, 5 impulsão e a onda 6, que não chama de 6, chama de onda A, a partir de agora chama de onda A, ela é a onda que geralmente quebra a tendência
Daí ela chega, segura mais ou menos num suporte por aqui e faz o pullback de rompimento de LTA e LTB, como eu já expliquei para vocês que geralmente é feito. E aí volta a cair. Cai até quando? Até quanto? Aí a gente usa a Fibo, né? A gente usa a Fibonacci. Então o preço estava aqui, no passado mais recente, é 1048816. Foi buscar esse topo aqui, 105986, quase um centavo acima. E ele então só subiu, tá? Eu posso considerar tudo isso aqui um candle só. Posso considerar tudo isso aqui um candle só. Deixa eu ver aqui, colocar verde, né? Tudo isso aqui é um candle só, tá? Querendo ou não, posso deixar ele assim, é um candle. Indica que o preço estava aqui e num dado momento chegou aqui. Como eu estou considerando um candle só e ele subiu tudo isso e agora está aqui, então aqui ele já deixou um paviozinho, certo? Imagina que eu estou dando um zoom muito grande num candle desse aqui olhando de binóculo, microscópio, né? E se ele corrigir, e deve vir corrigir pelo menos até o 61.8, então eu teria esse candle assim, ó. Deixa eu apagar a Fibo. Se você quiser ver a lista de objetos, você faz assim, você vem em gráficos, objetos, lista de objetos ou Ctrl B. Então aqui eu consigo escolher só o que eu quero apagar. Cadê a Fibo? Fibo. Tirei a Fibo. Excluí. Beleza? Já limpei um pouco a minha tela sem ter que apagar tudo. Dá para apagar tudo também. Gráficos, objetos, apagar todos. Apagar as setas, sabe aquelas setinhas na hora que você compra e vende, fica aqueles registro de histórico de preço, você consegue apagar aqui também. Gráficos, tá, objetos, apagar tudo que tem na tela, deixar só o preço mesmo e os candles, média móvel, apaga tudo. Ou exclui todas as setas, ou exclui o último item selecionado. Ou eu abro a lista e venho procurando. Ó, tem um trend line, que são LTA e LTB, tem um linha horizontal, em 15 minutos, em 4 horas. Eu tenho aqui listar tudo e apagar tudo de uma vez se eu quiser. Mas eu não quero apagar agora. Tá? Então é isso, pessoal. Imagina que o preço está aqui. E ele fez isso. E agora está fazendo isso. Está bem aqui. Então, obrigatoriamente, ele já me deixa um pavio aqui. Ó. E assim se forma e termina, começa um candle. Então, por análise técnica, ele deve vir aqui. E pode ficar assim até semana que vem, lateral. Fazendo 5 ondas para cima, 5 ondas para baixo. O que dá para operar suporte e resistência. Vou apagar tudo porque está tudo selecionado. Se eu digitar, se eu apertar o delete, ele apaga também. Aqui não está selecionado, eu posso apertar o delete várias vezes, não vai apagar. Agora, se eu selecionar, der 2 cliques rápidos em cima e apagar. Beleza, gente? Então tá, vamos ver onde que eu parei. Deixa eu me situar aqui para a gente continuar a entender o mercado agora que já está corrigindo, né? E forte. Continuando então, pausa para o café. O dólar também, por mais que está corrigindo agora, ainda não quebrou essa tendência de alta, né? Ainda segue nesse canal de alta, simplesmente vindo testar a LTB de baixo, a parte baixa do canal. Quem opera canal, né? Que eu não recomendo, isso aí é para o cara realmente muito amador. Compra embaixo, vende em cima, compra embaixo, vende em cima, beleza, tem hora que dá certo. Olhando assim passado, teria dado certo. Tudo é bonito, né? Se você olhar gráficos passados, tudo é lindo. Ó. Eu sei onde estava o preço. Ó, aqui eu sei que foi na pandemia. Esse rasgo aqui tem todos os ativos. Todos os ativos têm esse rasgo aqui. Pode ver aqui o período, ó.
6 de 3 de 2020. Todos os ativos têm esse rasgo. Então eu sei para onde foi tudo. O índice dólar caiu aqui na pandemia, recuperou. Os Estados Unidos começaram a imprimir dinheiro e dando dinheiro para o povo. O índice dólar, ou seja, o medo, né, necessidade de proteção, veio lá para baixo. O índice dólar veio buscar 89 mil pontos aqui, ó. Eu sei porque eu sei de cabeça que eu estava operando. Deixou esse baita W, enquanto o Dow Jones foi buscar a máxima histórica. Ele nunca tinha passado dos 30 mil pontos. Só que durante a pandemia, agora demora um pouco até ele vir para cá. Durante a pandemia, eu não sei porque que tá assim agora, aqui ó, máxima histórica do Dow Jones. Melhor no 4 horas, no diário ia demorar. 35.687. Isso aqui é a máxima do Dow Jones, tá? Então, à medida que o dólar caía, o medo caía, os índices subiam. Isso aqui é o dólar caindo, exatamente nesse período que o Dow Jones subiu. Só o que acontece? Eu tenho um vídeo aí no canal, que a capa do vídeo, né, a foto, a miniatura da capa do vídeo é uma bolha. O que aconteceu? O mercado foi entendendo que havia crise, que havia recessão. O medo começou a subir e montou duas LTAs aqui, ó. Eu estava operando, isso aqui foi a máxima do dólar em 114 mil e tantos pontos, quase 115 mil. Foi exatamente quando o Ien também passou, chegou aos 115 ienes para, não, 150 ienes para comprar um dólar. Que é onde ele chegou essa semana também, ó, a máxima dele, 150 ienes. Ou seja, a moeda japonesa muito desvalorizada frente ao dólar. Resultado de uma política de desvalorização da moeda que o Japão adota há muitos anos. Não sobe juros. Juros lá são negativos, menos 10. Teve decisão de taxa de juros no Japão semana passada, mantiveram em menos 10. E eles só desvalorizam a moeda. Então hoje precisa de 149 ienes para comprar um dólar. Por isso que eu digo, falo muito pro pessoal no canal lá do Telegram, que quando graficamente o ien está subindo, você olhou aqui, ó, vamos lá, nesse período aqui, para eu comprar um dólar usando o ien, deixa eu pegar aqui, beleza, 127, vamos ver o período, 16/1 de 2023, só para eu vou te provar por que quando o ien está subindo, ele está se desvalorizando. Por exemplo, aqui em janeiro de 2023, eu precisava de 127 ienes para comprar um dólar. Aí o gráfico subiu. E agora eu preciso de 149 ienes para comprar um dólar. Então, graficamente, na boleta aqui, dá compra. Mas o iene está se desvalorizando. Por quê? Porque nesse par aqui, o iene é a moeda cotação. Ele está do lado direito do par. E o dólar está do lado esquerdo. Diferente do euro. No par com o euro, o dólar está do lado direito. O dólar é a moeda cotação. E o euro é a moeda base. Então quando o dólar sobe ou cai, o euro segue o sentido contrário. E quando o dólar está do lado esquerdo, que ele é a moeda base, se ele sobe, graficamente sobe junto o ien, o canadense e o franco suíço. Mas os três estão se desvalorizando contra o dólar. Se o dólar estiver subindo, né? Graficamente também vai estar subindo, mas desvalorizando. Beleza, gente? Vamos voltar aqui só para concluir o vídeo. Terminar aqui com as notícias e entender melhor o que está acontecendo agora. Apple está perto de atingir o pico do valuation, uma grande blue chip. Ou seja, não adianta comprar Apple agora que ela já atingiu os topos aí, né? Talvez faça um desdobramento e divida uma ação por 4 para tentar baratear, como fez o Magazine Luiza quando atingiu R$100, né? Então, beleza. Então tá, são 13h18. Nesse momento o índice dólar 0,2 e as bolsas estão recuperando. Menos 0,2, né, o índice dólar. Medo caindo, que é exatamente isso aqui que a gente está vendo.
é essa correção aqui, ó. Depois da alta, na hora da pancada do dado, ele está devolvendo tudo justamente por quê? Porque ações, por exemplo, listadas no Dow Jones ficaram muito baratas. E repetindo, não só Dow Jones, todos os índices, todas as ações ficaram baratas. Então os investidores saem rapidamente da renda fixa, isso aí eu já expliquei no canal do Telegram faz horas. Sai rapidamente da renda fixa, então aqui eles começam a vender. Venda, 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 venda. E eu já expliquei várias vezes que quando algo está caindo é porque estão vendendo mais do que comprando. Olha o volume aqui. Se aqui subiu, é porque o medo fez comprar. Se aqui caiu, é porque o otimismo ou o apetite ao risco os fez vender. Olha o volume de negociação aqui, ó. Tanto na hora da compra, ó, quanto na recuperação de venda. Lembrando que por mais que o dólar está caindo, ele ainda está segurando na LTA. Então ainda há uma tendência de dólar muito forte. Tá? Assim como o euro também, por mais que ele está recuperando, como eu acabei de mostrar, ele ainda segue num baita canal de baixa. Com alguns falsos rompimentos aqui, depois voltou para dentro. Então, para finalizar, a gente tem aí Ibovespa, né? Lá fora afeta tudo aqui. Então você que está operando aí Ibovespa e opera só gráfico, não entendeu por que ela amanheceu no verde e agora está no vermelho? Ou esteve no vermelho, né? Agora também está recuperando por causa lá de fora. Payroll. Então vamos só dar uma lida rápida aqui. O Ibovespa recuava 0,91, que é quase 1%, às 10h28 dessa sexta-feira, aos 112 mil. Olha só. Perdeu os 113, né? Nesse momento, aí agora já recuperou. 112.259 pontos. Após a divulgação dos dados de trabalho do mercado de trabalho americano, que é o payroll. Aí aqui ele dá alguns papéis, né, da nossa bolsa. Aqui ele continua dando alguns papéis da nossa bolsa, falando como que eles se reagiram, como que eles se comportaram. E aqui segue mais notícias Brasil. Já aqui eu tenho notícias americanas. Como que a gente faz? A gente seleciona aqui, ó. Aqui não é para trocar o idioma. O idioma a gente troca aqui ou com o botão direito, traduzir para o português. Aqui a gente troca o país que a gente quer receber informações. Quando você abre o Invest, está em Brasil. Você vai lá e troca para o inglês, né? O English, Estados Unidos. Então ele vem aqui. Ó, já traduziu porque já está automático para traduzir. Tá? Então, pessoal, esse foi o impacto do payroll na hora do dado. Como a gente explicou várias e várias vezes no canal do Telegram, inclusive o link está aí na descrição de todos os vídeos. Faça parte do nosso canal se você está operando perdido. Se ele não te ajudar, pessoal, você simplesmente clica lá e sai do grupo. Não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar porque está ajudando o pessoal que está lá. Pelo menos é o que eles falam, tá? Então, na hora do dado, o medo disparou. O pessimismo também. Tá? Depois lateralizou, mas foi essa queda aqui. E quando disparou, derreteu também o dólar, o euro, perdão, que foi essa pernada. E agora que o índice dólar, que eu já expliquei por que está caindo, por causa do apetite ao risco, os investidores estão vendendo a renda fixa para aproveitar as ações que estão baratas. Então estão desarmando posições na renda fixa americana, vendendo títulos, bonds americanos. Isso fez com que o dólar caísse, mas segurasse ainda na LTA, para virem comprar ações. Isso está fazendo o Dow Jones e todos os índices subir, inclusive o Ibovespa agora, como a gente acabou de ver aqui, que está tudo no verde, né? Aqui, ó. Todas as bolsas no verde. O VIX caindo menos 3
0,79, quase 4%. Isso aqui é o índice do medo, é bom para o mercado. E o índice dólar é praticamente no 0 a 0, mas em território negativo, né? 0,16 negativos. O Dow Jones subindo 0,71, que é justamente essa pernada que a gente está vendo aqui. Tá? E Estados Unidos 500 subindo quase 1%, 0,80%. E o índice Dow Jones subindo 0,72%. SP 500 subindo quase 1% também. O mercado está bem otimista, mais por causa das pechinchas, tá, pessoal? Isso aqui eu já sei como funciona. Deixa eu tirar essa intrusa daqui. E o Nasdaq, como eu sempre falo, ou sofre mais ou se anima mais que todos os índices. Mais que 1% positivo. Tá bom? É isso. A próxima aula que a gente vai fazer será sobre candlesticks. Eu quero fazer esse final de semana aí no sábado ou domingo. Eu quero explicar para vocês muita coisa sobre candlestick e análise técnica. Olhando para a tela aqui eu vejo muita coisa. Mas o cara que está chegando agora, ele olha aqui só vê um monte de traço para cima e para baixo. Não sabe nem porque que um é verde e o outro é vermelho. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa o teu like. Para finalizar, o dólar está caindo por causa do apetite ao risco, mas a direção correta dele não é essa aqui, a direção correta dele é essa. Mas para aproveitar e pichinchas, né, ações baratas, eles estão vendendo o dólar para correr para as bolsas. Isso está fazendo o dólar cair, está permitindo que o euro suba, a libra suba, todos derreteram na hora do dado. Isso aqui é a libra também. Derreteu na hora do dado, está subindo justamente porque o dólar está caindo. Como é um par, então como o dólar está fraco, o libra fica mais forte. Então ela está subindo frente ao dólar. A australiana, mesma coisa. Derreteu na hora do dado, mesmo movimento. O neozelandês também, ó, derreteu na hora do dado, mesmo movimento. O gold também sofreu na hora do dado. É esse doji aqui, né? Uma espécie de doji meio gordo. E está recuperando agora porque o dólar está caindo. E aqui está deixando um... Agora eu preenchi o negócio, né? Então vou cancelar esse para não ter que reconfigurar. Está deixando aqui um engolfo de alta. Só que ele está na região aqui de resistência, né? Está testando essa região de resistência. Para recuperar, ó, faz hora que ele está caindo. Então ele precisa recuperar até por Fibonacci. Ele precisa recuperar. Se ele corrigir 61.8, com o dólar continuar, se o dólar continuar caindo, ele vem buscar essas regiões aqui, que são regiões de resistência forte. De junho, e tem mais para trás também, tá? Junho e agosto, agora foi a região que ele testou. Esse preço aqui, aos 1.894 a onça Troy. Quem não sabe o que é a onça Troy, são 32 gramas de ouro. É isso que vale 1.894. Quando ele chegar aqui, mas nesse momento está valendo 1.830. Tá? Como eu expliquei, o índice dólar sobe e derruba as moedas onde o dólar é. Cotação está do lado direito, agora os pares onde o dólar está do lado esquerdo é o mesmo movimento. Vocês vão ver que aqui ele subiu e agora está caindo. Agora o Ien vai fazer o mesmo movimento aqui. Deixa eu apagar tudo aquilo ali. Ó, o Ien também subiu e agora está caindo. Aqui ele já acompanha, ele praticamente espelha o índice dólar, mas desvalorizando. O canadense é a mesma coisa. Ó, tá vendo esses dojis? Pessoal, essas pancadas assim, tudo são hora de dado. Sempre que você abrir a tela e tiver candle assim, pode ter certeza que saiu dado econômico. Caiu também e está recuperando agora menos, né? Porque também teve dados lá. Nem tudo só se move pelo dólar. Hoje teve movimentação no dólar canadense, como a gente já acabou de ver. Saiu o payroll lá também. Saiu o índice de desemprego lá também. Os números animaram. Tá? Então, geralmente quem mais se move é o dólar americano. Mas nem sempre. O franco suíço, a mesma coisa. Quando saiu o dado, aqui voltando para o índice dólar, subiu e devolveu. O franco suíço, a mesma coisa. Subiu e devolveu. Bem o contrário, por exemplo, da Libra, que já veio o contrário. Quando o dólar subiu, a Libra caiu e agora o dólar está caindo, a Libra está subindo. Beleza? Por fim, dá uma olhadinha no Bitcoin.
O Bitcoin está nos 27.905 dólares. Pessoal, não opere Bitcoin. Isso aqui é o ativo mais pesado que tem, porque ele vale aí 27 mil dólares. O ponto dele é muito caro. Então, se você tem aí uma microconta e está operando, quer operar Bitcoin ou ouro, o ouro também é muito caro, 1.830. Então, se você divide por 1.000, um ponto dá 18 dólares. Então, cuidado, não opere Bitcoin. Um ponto no Bitcoin dá 27, quase 28 dólares. Então, se você só tem 30 dólares e ele for um cabelinho contra você, já te estopou. Então, não opere ativo pesado. Você fala assim, pô, eu tenho pouco saldo na conta, o que eu opero? Opera euro. Ou mais leve ainda, é australiano, que vale centavos. O ponto é bem barato. 0,63. O euro vale um pouco mais. O euro vale $1,05. Neozelandês também, ó, 59 centavos. Então o ponto é barato. O que eu estou querendo dizer com isso? Que demora mais você quebrar se você tem uma microconta. Também cuidado para não alavancar muito, tá, pessoal? Não vai alavancar demais, porque o que manda é a alavancagem. Se bem que se você alavancar demais, a própria corretora não deixa se você não tiver saldo suficiente, porque ela já trava uma margem mínima lá de segurança, né? Mas às vezes o cara consegue alavancar e ela permite, tá dentro da margem da conta do cara, mas aí você quebra também facinho. Então na hora que você opera, por exemplo, o que eu recomendo? Você tem 50, 100, 200 dólares na conta? Opera neozelandês, que ele segue o mesmo padrão do euro-dólar, libra-dólar, geralmente 99% do ano, a menos que saia alguma outra notícia lá na Nova Zelândia, aí sim, essa moeda vai, digamos assim, ressuscitar e vai se mover. Aí já não vai ser só o dólar que vai, digamos assim, influenciar no pau. O outro lado também vai começar a influenciar. Mas isso é difícil acontecer, só quando tem decisão, taxa de juros. Por isso que tem que acompanhar o calendário econômico. Se você está operando neozelandês contra o dólar americano, e vai sair decisão de taxa de juros lá, ou qualquer outro fenômeno desse, payroll, esse tipo de coisa que a gente opera nos Estados Unidos, cuidado, porque pode bagunçar toda a tua análise. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, na hora que você entra, se você não alavancar demais, se você colocar lá, por exemplo, 0,05, no máximo, tá, pessoal? Ou, quem sabe, você quer operar mais pesado, 0,10 no máximo, se você tiver pelo menos uns 300, 500 dólares na conta. Aí o preço consegue ir bem longe, assim, não toca, você consegue deixar o teu stop bem longe. Por exemplo, abaixo desse fundo aqui, ó, você vende aqui, compra aqui, né? Exemplo, comprou. E aí você consegue deixar o teu stop loss aqui, na região que dificilmente ele vai buscar rapidamente. E tudo isso aqui vai dar 15 dólares, 8 dólares, 7 dólares. Eu tenho um vídeo aí no canal, vou gravar outro ensinando a calcular o lote. Beleza, gente? Então é isso. É por isso que nesse momento as moedas sobem, porque o dólar cai. E o dólar só cai não é porque o mercado está vivendo a ausência de medo, não. É apetite ao risco mesmo, tá? E o mercado está subindo bastante. Para finalizar, o pessoal que está comigo lá no grupo já me ouviu dizer que mais rápido do que cai é subir. Dizem que o mercado sobe de escada e desce de elevador, mas depois ele sobe de foguete. E tá aqui a prova disso, ó. Beleza, gente? Se você gostou, deixa o like, acompanha o canal. A gente vai estar mandando mais análises aqui todos os dias para vocês. E você está convidado a entrar no nosso canal de Telegram. Beleza? Forte abraço, o link está aí na descrição. Curte o vídeo, se inscreve no canal, me ajuda, que eu te ajudo. Até a próxima.